Olá a todas e a todos, bem-vindos a esse que é o nosso e vosso Camacel, espaço aqui do nosso canal, em que tratamos dos diferentes temas sobre o mundo fantástico da resolução e gestão de conflitos. Em, Vamos dar então continuidade ao primeira parte, em que nós começamos a tratar de apresentar algumas achegas sobre aquilo que foram os tópicos que tocam sobre a matéria da resolução e gestão de conflitos e que foram desenvolvidos, muito bem apresentados, em sede da conferência, do congresso realizado pelo Tribunal Supremo, recentemente. Em, Nós falávamos no vídeo anterior sobre o procedimento administrativo, minto sobre o contencioso administrativo e aqui, fundamentalmente, contencioso arbitral, em que envolve a administração pública. Falávamos de algumas disposições do Código de Processo Contencioso Administrativo, e, fundamentalmente, daquela que sobre a arbitrabilidade dos litígios diz respeito, mas também uma outra, se não a mesma, que se levantava a discussão, acho que é o 182, a Moura de Matriz, que se levantava a questão, 185, que se levantava a questão relativamente ao facto de saber se ela é exceção ou se é, de facto, é uma forma de resolução de conflitos que se coloca horizontalmente em relação também à via judicial para a resolução de conflitos com a administração pública. As conclusões poderão ver no primeiro vídeo, a nossa posição sobre essa resposta, poderão ver no primeiro vídeo. Para agora, vamos avançar para os outros tópicos que também foram apresentados e levantados em sede desta conferência, dentre eles a questão, velha questão, do preço versus custo da arbitragem. A arbitragem é só para ricos? Não. Bem, eu tenho uma resposta fácil e prova. A arbitragem não é só para ricos. Razão pela qual trabalho na arbitragem, já fui parte na arbitragem enquanto advogado, enquanto eh, parte demandante e já fui interveniente na arbitragem enquanto árbitro. Pelo que, pronto, não sendo rico, até agora, pelo menos, trabalho e investigo sobre arbitragem desde 2013. eh, não estou rico, pressupõe dizer que a arbitragem não é só para ricos. Então, isso é matar a cobra e mostrar o pau. Então, mas agora, uma coisa é certa, a arbitragem, para ser escolhida como via de resolução de conflitos, deve ser muito bem ponderada. Deve ser muito bem ponderada sobre o quesito de saber quem são as partes, que interesses têm, o que é que perspectivam em termos de solução, ou com uma solução para eventuais conflitos, que contingências trariam a demora na resolução de um conflito, se houvesse a nível da determinada relação, eh, 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 sob que forma pretendem ver dirimidos esses conflitos a nível da arbitragem, se é numa arbitragem ad hoc, se é numa arbitragem institucionalizada, e se olharmos a questão por esse parâmetro, quais são os regulamentos, de que modo, com que procedimento essa arbitragem deverá ser conduzida. Então, há uma série de questões que se devem colocar aqui, e dentre elas, o custo da arbitragem. Ou seja, quanto é que custará a realização dessa arbitragem, se ad hoc, se institucionalizada, qual é a tabela de preços que tem esse centro, quais são os condicionalismos que eventualmente se colocam para a realização desta arbitragem. Então, tudo isto deve preocupar e ser objeto de análise anterior à realização da arbitragem, ou seja, no momento da convenção de arbitragem, aqui na perspectiva da cláusula arbitral, ou seja, a cláusula arbitral ou também do compromisso arbitral se não houver a escolha da arbitragem no momento anterior ao litígio despoletado e que serviu de mote para a discussão sobre a via de resolução de conflitos. A legalidade da arbitragem, que também foi uma das notas levantadas, hoje
não é um tema a discutir em Angola. Ele é mais do que legal, ele é constitucional, e sobre a história da constitucionalidade da arbitragem, muito tem a dizer o grande professor José Lopes Semedo, e outros professores que sobre essa matéria já dissertaram. Estou-me a lembrar agora do professor Raul Araújo, estou-me a lembrar do professor Rui Ferreira e também do venerando conselheiro Onofre dos Santos, que nas conferências internacionais de arbitragem de Luanda, Samuel Noma Traiçoa, esses três professores fizeram em momentos diferentes comunicações muito bem realizadas, muito bem conseguidas e que envolveram a todos e deixaram sem panos para dúvidas a constitucionalidade da nossa arbitragem. Nota, os três fizeram numa altura em que, se a memória não me atraiçoa também, eram juízes conselheiros do Tribunal Constitucional. Então, o 174, número 4, não deixa dúvidas sobre a constitucionalidade da arbitragem. Historicamente, a Lei Constitucional de 92 também sobre isso já se pronunciava. Há quem diga de forma até muito mais aberta, muito mais explícita do que agora o 174, número 4. Mas pronto, são panos para outra manga. Se calhar teremos, numa oportunidade de revisão da Constituição, a possibilidade de melhorarmos a redação desse artigo e deixar inequivocamente o caminho para a arbitragem e para outros métodos de solução de conflitos, para que não se levantem dúvidas sobre a sua constitucionalidade em Angola. Ehm, para a administração pública em concreto, se a memória não me atrasou, é o 187. Há aqui uma situação que se coloca relativamente à, à possibilidade da administração pública se ver envolvida numa arbitragem por não responder a uma solicitação de arbitragem por parte de um particular. Dito de outro modo, numa circunstância em que resultante da execução de um determinado contrato ou da prática de um determinado ato que seja passível de ser resolvido por via da arbitragem, se o particular notificar a administração pública para a arbitragem e esta, num determinado lapso de tempo, não responder, considera-se aqui tacitamente que esse silêncio da administração pública tem o valor de um consentimento, ou seja, tem o valor de uma declaração de vontade no sentido positivo para a realização daquela arbitragem, pelo que se poderão, ou pois um particular poderá, ou um outro ente da administração pública poderá, então fazer caminho no sentido de ver constituído o tribunal arbitral e se prolatarem decisões ou decisão final sobre a matéria controvertida. Eu defendo claro, podemos discutir e melhor elaborar esta tese, mas procuro trazê-la de forma mais esmiuçada na dissertação de mestrado que tenho, e que brevemente também será publicada, que nós aqui estamos em presença, na verdade, de um verdadeiro direito potestativo arbitral, na medida em que ele se impõe inelutavelmente na esfera jurídica da contraparte. Ou seja, é uma arbitragem voluntária, é uma arbitragem necessária. Do que nós temos aqui, efetivamente, o que é que nós passamos a ter aqui, efetivamente. Se poderão aqui discutir várias teses. Uma delas de que ela deixou de ser uma arbitragem voluntária, porque há aqui uma imposição de participação na arbitragem por parte do particular que coloca a administração pública nessa condição pelo facto dela, por efeito da sua não resposta à solicitação do particular. Como também se pode dizer que não, ela não deixou de ser uma arbitragem voluntária, pelo facto de, neste primeiro momento, a administração pública ser obrigada a participar na arbitragem. Aliás, ela só é obrigada porque ela não se pronunciou quando devia se ter pronunciado positivamente ou negativamente e devidamente fundamentada a sua posição para não participação nessa arbitragem. Mas se pode também, claro, defender que sim, temos aqui um direito potestativo arbitral, na medida em que o consentimento da administração pública já estava
dado, condicionado apenas a uma, a uma, a uma, a uma, a um efeito decorrente da atitude que tomaria a administração pública em determinado momento, seja respondendo positivamente ou, no caso aqui, não respondendo a, 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 ao convite para a arbitragem e que, nessa perspectiva, não temos aqui, temos sim uma declaração de vontade que se extrai do silêncio da administração pública, um silêncio que consente, não é? Pelo que a arbitragem continua sendo uma arbitragem voluntária em todos os sentidos, ou seja, no ingresso, na realização da arbitragem, da necessidade de constituição do Tribunal Arbitral e submissão do processo para a resolução por via da arbitragem e em toda a sua tramitação, porque a administração pública gozará em pleno do direito de escolher, do direito de discutir, do direito de participar e ter o controlo, tal como a outra parte demandante da arbitragem, com o máximo de voluntariedade que a lei lhe permite, sendo que ficaria apenas aqui condicionada à participação na arbitragem por facto por facto de ela não ter respondido devidamente ao documento que lhe foi submetido, ou de ter respondido com silêncio ao documento que lhe foi submetido. De facto, positivo ou negativo, lá está, estaremos a discutir política legislativa, política de justiça, não estaremos a discutir a arbitragem. A verdade é que o Estado se posicionou colocando essa disposição no Código de Processo Contencioso Administrativo. Não é a arbitragem que está a ser discutida como tal, é um posicionamento relativamente a um ato ou efeito do ato praticado ou do ato não praticado, aqui dessa omissão da administração pública. A questão não é a arbitragem como tal. Pronto, pelo que entendemos, de facto, que estaríamos aqui diante de um direito potestativo arbitral, continuaria sendo uma arbitragem voluntária, mas não nos repugna também se entender que, de facto, aqui há uma arbitragem obrigatória ou necessária, dependendo daquilo que se trazerem como fundamentos para a arbitragem. O certo é que, como diria o professor Lino de Anvulto, há aqui o favor arbitrandum, logo deverá ser realizado a arbitragem e colocado a posterior a possibilidade de intervenção dos órgãos judiciais se num contencioso administrativo judicial, de facto, se fazer necessária a intervenção dos tribunais. De outro modo, não. De outro modo, não. Podíamos, aqui outro mote que se levanta é da, do procedimento administrativo arbitral não obedecer à LAV, ou seja, devia-se criar aqui um procedimento administrativo especial para a arbitragem ou se deve efetivamente ficar com aquilo que já temos como marcos estabelecidos nos termos da lei da arbitragem voluntária. Considerar-se-iam bem acolhidos nos termos da LAV os interesses e a finalidade que tem a administração pública com a realização da arbitragem administrativa, ou se devia sim despoletar a criação de um outro instrumento normativo só para a arbitragem administrativa. É uma discussão que não é nova também entre nós. Temos, inclusive, doutrina já se posicionando sobre essa matéria. Aqui no nosso Camacel temos, inclusive, posicionamentos também sobre este tema e falamos dessas mesmas doutrinas, pelo que entendemos que foi um tópico muito bem levantado, bastante discutido, e que, de facto, as melhores posições as posições podem ser diversas, sendo certo que a LAV, ou a Lei de Arbitragem Voluntária, ela tem as lacunas que lhe permitem ser enxertadas por outras disposições decorrentes de regulamentos, decorrentes da, da, da- do, do- dos acertos ou das convenções que as partes realizarem já em sede da arbitragem, ou de outros instrumentos aplicáveis, pelo que não seria
repugnante. Aliás, existem várias realidades que não temos um procedimento especial ou uma lei especial para a arbitragem administrativa, bastando-se apenas no contencioso administrativo, de facto, termos disposições que se aplicam subsidiariamente à lei da arbitragem voluntária, mas, com tudo, não nos repugna de forma nenhuma a consagração de um diploma especial para a arbitragem administrativa. E que, se quiçá, neste mesmo diploma, olhar para as especificidades de todas as arbitragens administrativas, desde a tributária, a administrativa, lato sensu, para que, de facto, possa ter um suporte mais condicente com aqueles que são as suas nuances particulares ou as suas particularidades. É verdade que isso também tem um condão de trazer aqui como ponto eventualmente negativo de uma proliferação legislativa, ou seja, mais uma lei sobre a arbitragem. Mas, pronto, são soluções que devem ser equacionadas e se calhar, para o caso em concreto, que seja, mais uma lei, mas se for para de facto permitir que se realize da melhor maneira, penso que não deve ser afastada, pelo menos a discussão sobre essas opções legislativas. Um outro mote que também, outro tópico que foi levantado, tem que ver com o artigo 46 da Lei de Mediação, Conflitos e Conciliação, sobre a homologação de acordos de mediação pelo lavrados no CREL. Aqui duas notas sobre isto. Primeiro, ehm, os acordos de mediação realizados nos centros públicos têm força vinculativa igual à das sentenças prolatadas pelos tribunais, quando não realizadas nos centros públicos, desde que realizadas por mediadores com nome cujo o nome consta do Cadastro Nacional de Mediadores, considerando as condições determinadas para que esse cadastro de mediadores, para que se possa constar o nome nesse cadastro de mediadores, no caso em concreto, a certificação e as condições para se manter certificados, de facto, e todo um cumprimento de uma série de regras deontológicas e um acompanhamento que se tem da atividade desses mediadores, de facto, justifica-se que também não careçam de homologação judicial. Portanto, no entanto, é discutível se essa opção foi a melhor ou não, deviam ser títulos extrajudiciais e carecendo, sendo títulos extrajudiciais de uma outra formalidade para que de facto pudessem obedecer aos requisitos para outros atos ou até tratados em sede de processos para execução, mas não foi essa a opção do legislador, e sobre isso remeto-vos para a leitura do nosso livro, o livro que sou coautor, que são anotações da Lei de Mediação, a Lei de Mediação de Conflitos e Conciliação, para que possam então ver na nossa posição a esse respeito. Ou então que aguardem pela edição, ou melhor, pela terceira parte da discussão que temos estado aqui a trazer no Scamacel sobre esse tema, resultante de um parecer que foi solicitado ao Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Ehm, no mais, falou-se aqui também, ou falou-se ali na conferência, um outro título que é também importante, para nós já o último, daqueles que nós escolhemos, sendo certo que muito provavelmente, aliás, certamente foram tratados outros temas, foram levantados outros tópicos, mas que, pronto, não caíram na nossa graça, e falamos apenas destes, mas tem muitos outros tópicos também. O tópico final tem a ver com o 22 da Lei de Arbitragem Voluntária, sobre a, hum, as providências cautelares arbitrais. Ou seja, a discussão ou o tópico se levantou em sede de uma questão que foi colocada também, que procurava saber se, havendo uma questão, havendo uma convenção de arbitragem, se efetivamente as partes nessa arbitragem poderiam, ainda assim, recorrer à via judicial para, em sede de providência cautelar, ver resolvida a questão que justifica
o requerimento dessa providência cautelar em sede de uma sentença judicial, no caso. Bem, essa questão, como disse, vem respondida no artigo 22 da Lei de Arbitragem Voluntária. Porém, para interpretar de facto a questão e em sede de um caso concreto, tem de se analisar de forma muito mais profunda. Coincidentemente, esta semana estarei com a ajuda com mais dois colegas, num curso de pós-graduação em arbitragem que está a decorrer na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, falar exatamente sobre esse tema, falar sobre as providências cautelares na arbitragem e que, de facto, vem a calhar. Mas aqui, de forma muito mais simplórica, dizer o seguinte, que de facto é possível sim que na pendência existindo uma convenção de arbitragem, ou ainda na pendência da constituição do Tribunal Arbitral, vou mais longe, com o Tribunal Arbitral constituído, é possível sim que as partes, ou que uma das partes possa chamar a intervenção do Tribunal Judicial para, em sede de providência cautelar, se pronunciar sobre determinada matéria. Isso é absolutamente possível e prevê o artigo 22 da Lei da Arbitragem Voluntária. Pronto, isso é possível, não absolutamente possível, porque há uma série de limitações depois que se podem efetivamente colocar, dentre eles a convenção das partes, que podem afastar a possibilidade de requerer a providência cautelar, mas ainda o facto de o Tribunal Arbitral já se ter pronunciado sobre determinada matéria em que hoje as partes pretendem, ou uma das partes pretende ver resolvida em sede de providência cautelar, numa sentença, numa sentença parcial, já discutida, ou ainda que as partes tenham convencionado que aquelas matérias seriam resolvidas por via mesmo da arbitragem, e dada a urgência ou a imprevisibilidade, as partes tenham previsto a criação, uma arbitragem uma arbitragem de emergência ou outra solução prevista na lei de arbitragem voluntária. O facto é que discutir esse tema não deve ser feito de forma seca, deve-se olhar para todos os outros temas transversais, não apenas para a competência do Tribunal Arbitral e a competência dos tribunais judiciais, mas todas as outras nuances que em torno deles se levantam para, de facto, podermos avaliar e termos uma resposta mais adequada, sendo certo que, nos termos da lei de arbitragem voluntária, é permitido que as partes possam requerer ao Tribunal Judicial, a um Tribunal Judicial, no caso, ao Tribunal Judicial competente, em razão da matéria do território e da hierarquia, há uma providência cautelar, mesmo que tenham convencionado a realização de uma arbitragem. Em que circunstâncias e que decisão o Tribunal Judicial deverá prolatar, vamos analisar em sede do caso concreto para saber se efetivamente seria competência do Tribunal Judicial ou não, na medida em que podem ser colocadas limitações ou delimitações para o exercício deste poder pelos tribunais judiciais e também pelo Tribunal Arbitral. Pronto, aqui então nos escadamos e desejamos a todos vocês votos de boa continuação e que tenham gostado desses tópicos que nós aqui trazemos para refletir. Como sempre, pedimos, partilhem os conteúdos, apresentem-nos soluções de temas para que possamos aqui então trazer e discutirmos, coloquem os gostos e levantem questões para que possamos responder a quem quer que seja e qualquer que seja a questão e trocarmos impressões e assim crescermos juntos, fazendo esse caminho sobre o mundo fantástico da resolução judicial de conflitos. Bem-haja e até a próxima. Saudações.